Você gosta de histórias de terror e suspense? Foi pensando justamente em você, nos seus pedidos, que a partir de agora, toda sexta-feira, tarde da noite, a Fatos Desconhecidos vai liberar os vídeos mais sombrios, enigmáticos e misteriosos do canal. É a Sexta do Medo, colocando um pouco de suspense e terror na sua tela. Olha, se você estiver assistindo esse vídeo às 3 da madrugada, aqui vai uma dica. Não é o melhor horário. Por que você não deixa salvo, para ver quando estiver de dia? E assiste um vídeo mais tranquilo no nosso canal, Opções não faltam. Às vezes é melhor até deixar esse vídeo para lá e ir dormir. Bom, eu só estou dizendo porque quero que tome cuidado, caro espectador. Porque a noite é escura e cheia de terrores. Para falar a verdade, eu mesmo não consegui pesquisar sobre esse assunto muito tarde da noite. Eu preferi esperar amanhecer para tentar descobrir o que realmente aconteceria se eu acordasse às 3 da madrugada. Longe de mim ter feito a experiência de fato. Mas tem muita coisa sobre esse assunto que é possível descobrir, sem necessariamente vivenciar a resposta. Se é que me entende. Bom, mas você sabe o que significaria? Porque quase integralmente todos os filmes de terror se passam tarde da noite, no escuro, longe da luz? É uma forma de demonstrar que a bondade não está aqui. E diversas obras atestam isso. Lembra só, em Star Wars, já tínhamos aprendido: enquanto houver luz, ainda haverá esperança. O que significa que enquanto existir uma pessoa de bem, o mal não terá triunfado. Já em Harry Potter, a felicidade pode ser encontrada mesmo nas horas mais sombrias. Porém, só se você se lembrar de acender a luz. Infelizmente, Dumbledore às vezes não é tão simples assim. O território do inimigo é árduo, frio. Uma vez lá dentro, não há como saber o que encontraremos. Nós já contamos muitas histórias sobrenaturais por aqui, não é? A maioria delas envolvia maldições, desaparecimentos, conspirações, crenças mais antigas que a própria história da humanidade. Todas estão relacionadas com poderes dos quais não podemos controlar. E situações que beiram o absurdo. Mas, e se houver uma explicação, E se todas essas perturbações tiverem, na verdade, uma origem em comum? E mais que isso, um horário em comum. Eu sou Bira e vou contar para você o que acontece às 3 horas da madrugada e por que acordar nesse horário pode ser um pouco, digamos assim, perigoso. Garanto que você vai repensar e dormir na 3ª hora do dia. Vem comigo. Para entender tudo isso, vou entrar um pouco nos estudos de numerologia. Enquanto o número 1 simboliza o princípio e a criação, sendo representado por Deus, e o número 2 tem a ver com a dualidade e, ao mesmo tempo, com equilíbrio,
o número 3 carrega uma carga mais complexa. E até mesmo espiritual. Veja, o 3 está por toda parte. Na cultura pop, por exemplo, tornou-se rotina dividir histórias em 3 partes. Para a maçonaria, o número representa fé, esperança e caridade. Os ideais necessários para o amadurecimento espiritual dos membros. Já os chineses acreditam que o 3 é a junção do céu e da terra, resultando na humanidade. Na Bíblia, o número pode ser encontrado em vários momentos: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O ciclo da vida: o nascimento, a vida e a morte. Os 3 reis magos. A negação tripla de Jesus por Pedro. E o retorno de Cristo no 3º dia. O 3, tanto quanto o 7, que é considerado a totalidade e perfeição, acaba sendo mais forte em crenças e superstições. Tanto em filmes quanto séries de TV que abordam o sobrenatural, é unânime que o mal tem um carinho maior pelo período noturno. Em Invocação do Mal, por exemplo, em vários momentos é mostrado o relógio marcando 3 horas da manhã. Outro caso similar acontece no filme O Exorcismo de Emily Rose, em que a pobre coitada acorda sentindo um cheiro esquisito todas as noites. O curioso é que coisas podem acontecer durante o dia, claro, mas as forças malignas estão mais poderosas quando o sol se esconde. A tal da hora do diabo, como você já deve ter ouvido falar, pode variar entre as crenças. Alguns defendem que ela ocorre entre 3 e 4 horas da madrugada. Já outros acreditam que ela é mais longa, da meia-noite às 3 da manhã. Mas por que tão específico? Por que não às 8 horas da noite? Você me pergunta. E eu te digo, na Bíblia, os evangelhos de Marcos, Lucas e Mateus afirmam que a crucificação de Jesus ocorreu durante a 9ª hora. Naquela época, se convertermos para os dias de hoje, esse horário corresponde às 3 horas da tarde. Percebe? 3 da tarde. É simbolicamente lembrada como a hora de Jesus. Como forma de zombar de Deus, Satanás escolheu o período inverso para atacar. Além disso, nas Escrituras Sagradas é dito que a noite e a escuridão são períodos do pecado, como está descrito no capítulo 3. Curioso, não? Olha só nos versículos 19 e 20 do livro de João. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. A traição de Judas, por exemplo, aconteceu durante a noite. Outros interpretam ainda que, antes do galo cantar, da profecia que Jesus fez sobre a negação de Pedro, se passa nesse horário, ou em um período próximo. É intrigante, não é? Será possível que os portões do inferno realmente se abram às 3 da madrugada? A esperança realmente seria intimidada pelo mal? Também é comum que pessoas aleguem ter visto espíritos ou sentido presenças pesadas e malignas quando acordam nesse horário. Há relatos de que maldições feitas às 3 horas da manhã são mais fortes do que as realizadas durante o dia. Não é à toa que esse horário também já foi conhecido como a hora da bruxa, sabia? Mulheres vistas andando na rua durante a madrugada chegaram a ser caçadas em meados do século XV, suspeitas de estarem fazendo feitiçaria.
Uma empreitada religiosa que gerou mortes, medo e uma nova gama de superstições nos devotos. Em termos biológicos, o momento de sono mais profundo de um adulto, o chamado REM, ocorre às 3 horas da madrugada. É um momento em que o sistema imunológico do nosso corpo está mais fraco, entende? Acordar ou ser acordado nesse horário pode desestabilizar os ritmos cardíacos do nosso organismo, deixando o corpo mais propenso a sensações depressivas e ansiedade. E aqui podemos abrir um parênteses muito interessante. A medicina tradicional chinesa indica a existência de um horário biológico para cada órgão do nosso organismo. Um pouco confuso, né? Mas eu explico. Esse conjunto de práticas define que existe um horário no dia em que cada órgão irá funcionar com a sua máxima força. Assim, uma doença ou um distúrbio vai acontecer em determinado órgão sempre no mesmo horário do dia. Então, se um órgão não funcionar como deveria em seu horário de máximo potencial, é provável que você perceba algum desconforto ou incômodo. E aqui vai a parte mais interessante. Entre as 3 e as 5 horas da manhã, o pulmão acorda. Ele é o primeiro. E é o responsável por levar o sangue aos outros tecidos. Você se lembra de acordar ofegante com dificuldades de respirar nesse horário? Uma outra possibilidade, agora saindo da medicina tradicional chinesa, é a paralisia do sono. Olha, vou contar uma coisa para vocês. Isso já aconteceu comigo. E eu não recomendo para ninguém. Imagino que também já tenha acontecido com algum de vocês. Trata-se naquele momento em que você acorda à noite e não consegue se movimentar. É um estado propício a alucinações, já que você ainda está meio dormindo e pode misturar os sonhos com a realidade. Tudo porque o seu cérebro entende que você está dormindo, mesmo tendo acordado. Uma vez, eu tive um pesadelo muito forte e acordei assustado, sem conseguir me mexer. Ao abrir os olhos, eu vi 3 vultos à minha frente, cada um com silhuetas diferentes. A minha sorte foi que passou em poucos segundos e logo voltei a dormir. Seria um sonho? Alucinação? Eu não olhei o horário naquele dia, mas eu aposto com você. Deve ter sido às 3 horas da manhã. Ainda é possível que aconteça outro distúrbio chamado de terror noturno. Ele é mais comum em crianças, mas existem ocorrências de adultos que passaram por isso com certa frequência. Ao contrário do pesadelo, que acontece nas últimas horas de sono, casos de terror noturno ocorrem nas primeiras horas depois de dormir. Crianças podem gritar, sentar na cama, chorar e até mesmo correr pela casa durante o problema, inclusive sem se lembrar de nada ao acordar. Quanto aos adultos, eles costumam ser mais violentos e acabam se lembrando de alguma coisa ou outra depois. O mais recomendado é se fazer ao acordar nesse período noturno é voltar a dormir. Claro, eu recomendo que você acenda a luz do banheiro, ligue a TV ou faça uma oração, caso esteja com medo, e acredite em tudo o que foi dito. O importante é dar um jeito de se sentir seguro e relaxado para voltar a ter uma boa noite de sono. Veja, muitos também pensam que nada tem a ver a questão do horário. O mal está no nosso redor todo o tempo. E só nos resta decidir como combatê-lo. No universo cristão, se você está com Deus em seu coração, nada irá lhe prejudicar. Ainda que eu andasse no vale das sombras da morte, não temeria mal algum, porque tu
estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos, capítulo 23, versículo 4. Pulando agora rapidamente para um contexto astrológico, há ainda quem acredite que o bem e o mal travam batalhas às 3 horas da manhã. E o real motivo para você acordar está relacionado com a proteção do seu corpo. É uma forma de impedir que uma força maligna se apodere dele, já que, como falamos, é um período em que o organismo está mais fraco. Parece que não tem como fugir de um sufoco à noite, não é? Seja como for, tenha sempre um plano na manga para quando você acordar de madrugada.